boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. E ao meu lado, Lara Brenner. Muito boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Eu amei sua camiseta de Minha hoje. camisa hoje, aqui ó, os austríacos. Os austríacos, que são Mrs. Hayek, Menger Rothbard. e Rothbard, né? Então, Bem. o que a gente vai falar hoje? Dream Team. Brenner. Vamos falar sobre liberalismo com Olha, quem? Arthur Morrison. Hélio Beltrão, que é presidente do Instituto Mises e comentarista da CNN. Muito boa noite, Hélio. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Prazer estar com vocês, estar com a audiência do Brasil Paralelo, do programa de vocês. É um prazer estar aqui. Inclusive, a gente está para trazer o Hélio já tem muito tempo já. Aliás, já deveria ter estado aqui conosco há muito tempo. Mas eu estava explicando que no horário que vocês gravam é justamente o horário que eu gravo na CNN. Então eu tenho que... Agora eu já conversei com a CNN e falei, não, hoje eu preciso fazer o Brasil. Tá vendo? E é um momento oportuno para falarmos sobre isso, porque muitas coisas aconteceram no Brasil e na América Latina. O que aconteceu? Também. E recentemente, soubemos, né? Pô, a gente teve um lutador na vitória do UFC, o lutador Renato Moicano. Ele apareceu e fez um discurso, Lara Brenner, um tanto quanto não usual, né? Ele não agradeceu a família, aquela coisa toda. Ele chegou e falou, cara, você quer ver o que um país... eu luto pelo meu país, entendeu? Eu defendo a propriedade privada. Leiam Mises, leiam as 6 lições de Mises. E aí até o Jordan Peterson, o Ben Shapiro falaram, caraca, isso é genial. Uhum. Como assim? O que está acontecendo? Quem é esse raio de Mises, Hélio Beltrão? Não, mas primeiro eu tenho que fazer uma correção. Você não replicou exatamente todas as palavras dele. Então, por favor. If you care about your fucking country, read Ludwig von Mises' 6 Lessons of the Austrian School of Economics, motherfucker. Ele terminou com o motherfucker mesmo? Maravilhoso. E quer saber o pior? Ele, antes dessa fala, ele fala assim, vou perder $300 mil, que é o bônus, porque isso aqui está sendo transmitido pela ESPN e da Disney, mas não quero saber, eu vou falar o palavrão. Por causa do... Ele falou, eu vou perder $300 mil e vou falar o palavrão. Só para falar do Mises. Para dar ênfase necessária ao No contexto. palavrão, ele é importante. Vocês ficam falando de carioca, porque carioca fala palavrão como vírgula. Mas entendeu? 150 Mas mil... ele é importante em alguns momentos. não é? $150 mil por palavrão? Tá um pouco demais. Eu já perderia, eu já estaria Você estaria devendo muitos milhões, né, Arthur? O Lara ele estava explicando, né? Eu fiz uma live com ele, eu, Yurit e ele, né? E ele estava explicando o que era aquilo, o UFC número 300, mas ele queria falar o número correto. Ele falou, era a edição tricentésima. Muito bem! Muito bem! Aí teve um cara que botou lá, pô, o Hélio chutou e acertou, cara. Você falou, eu não chutei, eu já sabia disso. Mas ele ficou pensando, cara, como é que eu falo 300, né, cara? Aham. Trezentésima. Hélio, mas a pergunta do Arthur é muito boa. Qual foi a pergunta? Quem raios é esse Mises? Mises. Por que Conta ele pra citou nós. isso e por que Mises? Por que 6 lições? 6 né? lições. O Mises, ele é um herdeiro do liberalismo, como a gente conhece, o liberalismo que a gente hoje chama de clássico, mas é o mesmo de sempre. Uhum. E ele estava numa época muito sozinho, porque o liberalismo estava sob ataque de todos os lados, de todos os ismos. Do socialismo, do totalitarismo, do nazismo, etc. E a maior parte dos pensadores falou, a gente precisa ceder alguma coisa. Porque essa onda estatista em geral, intervencionista, é muito forte. Então, vamos ceder aqui, vamos dizer que a gente, poxa, dentro do liberalismo deveria botar... vamos botar moeda administrada pelo Banco Central, vamos botar agência reguladora, vamos botar renda mínima. E o Mises foi um dos que se recusou a abrir mão na doutrina, porque na prática é política, você negocia tudo. Uhum. Mas na doutrina ele falava, isso não é liberalismo, isso não é assim que funciona. E ficou sozinho, né? E o Mises, ele poderia ter provavelmente ganhado uns 3 prêmios Nobel. Ele morreu em 73, um ano antes deles darem o prêmio Nobel para o Hayek, pela teoria econômica dos ciclos, teoria estricta dos ciclos econômicos, que ele que começou a desenvolver, né? Eles não queriam dar para o Mises, na verdade, na minha leitura, porque o Mises era um cara que era muito firme, ele era um cara, vamos dizer,
intransigente na doutrina. Convicto ali, né? Convicto e intransigente. Então, isso incomodava muita gente. As pessoas falam, puxa, o Mises me olha com uma cara que eu dei uma escorregada aqui socialista. Então, o cara ficava meio chateado, porque ele falava, poxa, esse cara tá me olhando com olhos de doutrina intransigente. Que isso? Que absurdo isso. A bunch of socialists. A bunch of socialists, que é o famoso... Deixa eu contar essa história rápido. Que é a famosa história que, quando foi fundada a Sociedade Mont Pelerin, que eu faço parte, uma sociedade secreta, não pode dizer que é muito poderosa, porque senão os esquerdistas ficam com medo, porque eles sabem que a gente é muito mais poderoso que eles. Então, nessa sociedade que começou lá nos anos 40 com Hayek, na primeira edição tinha lá uns 40 caras. O Mises já estava sozinho quase nessa doutrina mais firme. E ali tinha uma mistura de liberais, ex-liberais, uns caras mais intervencionistas, etc. Tinha um determinado momento da discussão que eles estavam discutindo, se eu não me engano, imposto de herança, estavam propondo, não, vamos fazer 50% de imposto de herança, afinal, não sei o quê. Aí o Mises foi ficando meio irritado e falou, pô, vocês são tudo um bando de socialistas. e aí saiu para tomar um café, que nem a gente vai tomar daqui a pouco, né, Lara? E aí os caras que não gostavam muito do Mises ser intransigente pegaram essa história para falar, tá vendo? Olha aí, ele foi embora. Não foi embora nada, foi no banheiro. Né? Ele, tá vendo? Ele não cede nada. Pô, os caras estavam falando de 50% de imposto, cara. O Mises falou, o que a gente está fazendo aqui? Fundando uma sociedade para defender o liberalismo e os caras estão discutindo propostas pública de 50% de imposto. Então, você vê como ele estava muito sozinho. Então, ele teve... o teorema da regressão dele é fantástico. A impossibilidade do socialismo, que já se sabia naquela época, mesmo no século XIX, que o socialismo tendia a dar errado na prática, porque senão vai ter muito caronista, né? Pô, se você é socialismo, você recebe o que você precisa e tal, então quem é que vai produzir para os caras receberem? Já sabiam isso. Problema do cálculo econômico. Mas aí, isso... Não, a questão do incentivo era na prática, mas o Mises veio pelo cálculo econômico que você está citando. Ele diz o seguinte, nem na teoria o socialismo pode funcionar. Não é questão de prática, nem na teoria. Grosso modo, ele diz o seguinte, o Estado, tendo todos os meios de produção, todas as matérias-primas, todas as máquinas, tudo, ele não precisa comprar e vender, está tudo dentro de casa. Se está tudo dentro de casa, não tem preços. Você não sabe o que produzir para quem. Então, pode sobrar trator aqui e faltar semente ali. Que é o que acontece no socialismo, que está tudo na mão do governo. Não tem o sistema de preços para dar as indicações do que você tem que fazer. Então, essa é mais uma coisa do... Gera fome também, porque vou mandar comida para onde? Se é tudo o mesmo valor, o mesmo preço, tipo, eu não sei onde está demandando mais, né? A brincadeira é que os socialistas dizem o seguinte, socialistas do mundo univos, né? Aí o pessoal de economia devia falar lá na União Soviética, univos, mas deixa um país capitalista para a gente poder copiar o preço deles, porque senão a gente não sabe o que fazer. Pelo menos um tem que ser capitalista. Hélio, quando a gente fala de Mises, a gente lembra imediatamente de liberalismo. Sim. Só que nós sabemos que esse é um conceito um tanto quanto difuso na cabeça da maior parte das pessoas. Então, só para que nós partamos da mesma página, hoje, quando a gente falar de liberalismo, quais são os contornos que definem para nós o assunto a respeito do qual nós estamos falando? O liberalismo, ele é uma filosofia que diz respeito à vida em sociedade. Então, não é uma teoria de valores morais, nem de como você deve viver a sua vida pessoal. E nesse aspecto, né, ou seja, a gente está falando de filosofia política, quando a gente fala de liberalismo, fala de economia, ele diz o seguinte, você tem que sempre respeitar o projeto de vida de terceiros. Você não deve coagir terceiros. Até porque a coação a terceiros significa que você não está nem respeitando o livre-arbítrio da pessoa, você está impondo isso a terceiros. Então, é uma defesa consistente de vida, liberdade e propriedade. É a outra forma de você falar que você respeita o projeto de vida de terceiros. Porque se você pensar bem, vida, se você perde a sua vida, você perde seu futuro. Se você perde a sua liberdade, você perde o seu presente. Ou seja, se alguém te faz cárcere privado, ou você tem um alistamento militar obrigatório, você perde o seu presente, a sua liberdade. E se você perde um pedaço da sua propriedade, você está perdendo aquela porção da sua vida que, por meio dos seus talentos e esforços, te permitiu que você tivesse aquela propriedade. Então, você está atacando pedaços fundamentais da dignidade humana.
Por isso, a defesa do liberalismo. Não tem nada mais eficiente do que as pessoas buscando os seus ideais de autorrealização num ambiente de liberdade. E é isso que a gente tem que respeitar em sociedade. Então, isso que a gente fala com o liberalismo. Você fazer o seu projeto de vida sem que ninguém te coaja a fazer diferente. Claro, se você está agredindo alguém, é diferente. Aí você está infringindo o direito de terceiros ao agredir o projeto de vida deles. Quando a gente pensa assim em liberalismo, né, o que eu sinto, e aí você me corrija se eu estiver errado, é que às vezes tem um quê um pouco tecnicista, no sentido, tipo assim, eu tô olhando para os liberais brasileiros, por exemplo, né? Eles ficam muitas vezes pro liberal errado, tá? Não, é porque, assim, o que eu percebo é que, às vezes, fica um discurso muito econômico, vamos dizer assim. Então, tipo assim, não existe almoço grátis. Porque o SUS, ele não é de graça. Esse dinheiro vem de algum lugar. E ficam tentando explicar, às vezes, para a população. Às vezes tentam, claro, de um jeito palatável e tal, mas eu entendo que, tipo assim, cara, a maioria dessa galera aí, tipo, os caras não sabem fazer, sabe? Não sabe direito o que é inflação, entendeu? Então, você não acha que às vezes é um discurso um pouco mais difícil do que às vezes aquele discurso da esquerda que é muito mais emocional? Tanto que, por exemplo, você pega o conservadorismo que cresceu, né, de uns anos para cá, dos últimos 10 anos. Eu sinto que é um discurso também que puxa muito para essa questão dos valores, que às vezes o liberalismo fica mais naquele campo mais econômico, vamos dizer assim, mais técnico. Erroneous on both counts. Totalmente, você está falando totalmente besteira. Quando você parar de falar besteira, eu perfeito. Então, é porque assim, a impressão que dá é que, tipo assim, você pega o conservadorismo ali, você vê uma ascensão, por exemplo, do Bolsonaro. Como é que ele chegou à presidência? Falando de família, falando de fé, de religião, de Deus, de, tem que se armar mesmo, e é isso, entendeu? Tá, vamos lá. Para começar, o liberalismo não é tecnicista nem fala economês. Quem faz isso são neoliberais. É aquela geração passada, são esses economistas que você vê escrevendo no Valor, os caras de cátedra. Esses são, sim, vamos dizer, tem um discurso economês. Sim. Eu reconheço. Então, neoliberal nem é liberal. Ou ele é um fragmento O só? neoliberal é uma longa discussão. Eu acho que se a gente entrar aqui não acaba hoje, mas eu acho que existem sim. Virou xingamento da esquerda, isso aí, né? Mas não existe. Tá? Na doutrina existe, está muito claro. E é algo que está vou simplificar muito, entre o liberalismo e a social-democracia. Tá? Então, aquele espaço que tem ali no meio, sem querer me alongar muito, senão a gente não acaba hoje, são os neoliberais. E eles são realmente, pensam muito em eficiência, falam economês. O liberal, não. Quem é um liberal, vamos dizer, mais representativo historicamente? O Adam Smith, eu diria. O cara é moralista. O melhor livro dele é a Teoria dos Sentimentos Morais. Né? O liberal, como eu estou falando aqui, ele é o que defende moral, ou seja, vida, liberdade e propriedade, e dizer o seguinte: se você agride terceiros, a pessoa ou a propriedade deles, você está violando um dos princípios morais básicos. Então não tem nada mais moral do que o liberalismo. Né? Eu diria que nem o conservadorismo, porque umas vertentes de conservadorismo vão dizer não, eu quero dizer assim o que ele tem que acreditar, eu quero dizer o que ele bota no corpo dele, eu quero dizer, eu quero coagir, porque isso é importante para a sociedade, para a ordem da sociedade. E o liberal vai dizer isso é absolutamente amoral ou imoral. Mas você acha que essa comunicação tem sido eficiente? Não, claro que não. Eu acho que os liberais têm muito a melhorar na comunicação, né? Sem dúvida. A gente está vendo o Milei na Argentina, que faz isso muito bem. A gente já vai entrar nesse assunto também. Tá bom. Mas ele seria um exemplo de que comunica bem. Sem dúvida, os neoliberais, eu acho que são muito ruins na linha do que você estava falando, muito ruins. Os liberais assim que gravitam em torno do movimento liberal brasileiro não tem esse problema. Eles falam de moral o tempo inteiro, que nem eu estou falando aqui. Eu defendo valores morais, mas são valores morais de vida em sociedade. Os meus valores morais pessoais eu não fico propagandeando. E podem ser totalmente conservadores, na verdade são. Mas eu não acho que o fato... agora sim. Cafezinho. Eu não acho que o fato de eu acreditar em X me permite que eu faça que o outro tenha que acreditar em X. Te obrigue... São duas coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que eu acredito nos valores pessoais,
Mas aí sou eu. E aí o que eu defendo, o que eu acho que a sociedade deveria ter como regras, isso é outra coisa completamente diferente, mas completamente moral. Completamente moral. Eu acho que diferente das outras doutrinas. Sim. E principalmente da esquerda. Agora, para concluir a sua pergunta, é muito mais fácil você defender algo que é baseado em ressentimento, em inveja, em revanche, em dar coisa de graça tomando de outros. É claro que é mais fácil. Né? Óbvio que é muito mais fácil, porque o ser humano quer o menor trabalho possível, etc. Então, e isso apela muito mais ao coração. Então, você vender uma doutrina em bases morais, como o liberalismo faz, ou o conservadorismo também, é muito mais complicado, porque você tem que falar, cara, isso não é justo. Um é mais racional, o outro é mais emocional, né? Então, no final das contas... Eu não sei se é mais... Eu não sei se seria mais racional e emocional. Eu diria o seguinte: eu acho que a minha é muito emocional, eu não sei se eu sou terceiro, você dizer que você deveria poder obrigar o outro a fazer alguma coisa que você queira. Isso, para mim, é absolutamente emocional. Eu sou contra isso. E me traz todas as piores emoções de você falar uma coisa dessa. Mas, não obstante, a sociedade é baseada mais ou menos nisso. A sociedade brasileira, em alguma medida, é baseada assim. Quanto mais intervencionistas, mais é assim. Mais o governo intervém, então ele tem que tirar das pessoas os impostos, ele tem que obrigar as pessoas a fazer daquela forma, a empresa não pode ter, aqui tem que ter não sei quantos banheiros, aquilo não sei o que lá. Tudo é regulado ou obrigado. Eu brinco que no Congresso Nacional, num país típico como o Brasil, tem dois modelos de legislação típico. Um para proibir e o outro para obrigar. Ou proíbe. O que a gente vai proibir hoje? O que a gente vai obrigar hoje? Positivo, né? E a liberdade é o que está exprimido no meio dos dois. Aqui está a obrigação, aqui está a proibição, e aqui no meio está a liberdade. Pô, todo dia os caras passam mais uma obrigação, mais uma proibição. Por isso que os liberais dizem, cara, revoga. Tem que fazer revogaço. Você tem que tirar todas essas prévias proibições e obrigações, a não ser, claro, para a defesa do que a gente está falando aqui. Hélio, no seu contraponto, que aliás é muito bom o contraponto que você fez com o Bruno Magalhães, você Que contraponto? fala o programa Contraponto do qual você participou com o Bruno Magalhães. Ixi, você vai me lembrar o que eu falei. Você vai me lembrar o que eu falei lá, então. Não, vou te lembrar. É assim, você meio que encaminhou para isso. Você fala que os liberais brasileiros, eu não sei se você falou dos liberais do mundo de maneira geral, mas os brasileiros eu tenho certeza, deixaram os valores humanistas meio de lado nos últimos tempos. E que agora parece que esses liberais atuais estão de volta resgatando isso, mais ou menos como você mesmo diz que faz, né? Você acha que essa corrente da direita, principalmente essa corrente liberal, porque a gente fala muito que a esquerda sequestrou as pautas humanistas, digamos assim. E nós estivemos aqui das minorias, as pautas referentes a racismo, a questões de escolha de com que parceiro a pessoa vai se relacionar e tudo mais. Tanto que eles falam que o amor venceu por causa disso também, né? Exatamente, em grande parte. E nós estivemos aqui com a Preta de Rodinhas, a Paty Silva e a Geisiane, por exemplo, falando sobre racismo. Foi muito legal a participação delas, foi um excelente podcast. Ótimo. E elas... de direita, elas nem são liberais, são conservadoras, católicas, apostólicas, romanas, e elas falam com todas as letras. A direita, não é que a esquerda sequestrou, é que essas pautas estavam largadas e a esquerda foi lá e pegou. Ninguém nem reivindicou. E o que eu quero te perguntar é se os liberais, de fato, abandonaram essas pautas humanistas mesmo. Como que você vê essa questão hoje? Se está havendo uma retomada disso? Não. Vamos tentar colocar em contexto. É que o liberalismo nunca pousou no Brasil. Né? O que existia era o neoliberalismo. Você tinha Nabucco, você tinha Cairu, você tinha Roberto Campos, mas era uma coisa pontual. Né? Esses caras nunca foram para esse lado que você está dizendo. O que tinha aqui era essas coisas, confusão. O movimento liberal brasileiro, mais como um movimento, com think tanks, com gente fazendo conferências, escrevendo livros, que nesses aqui, etc., isso acontece muito recentemente, nos últimos 15 anos. Então, não é que foi deixado de lado. Nunca aconteceu. Entendi. Agora, sobre a pauta de minorias, eu te diria o seguinte: o liberalismo, como eu estava falando antes, Lara, ele é o que defende a sua dignidade pessoal, a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade.
portanto, ele é o mais minoria que existe. É um indivíduo, não dá para fragmentar. Não dá nem para colocar num coletivo, porque aí você fala coletivo, já socializou, já virou sócia. Se você olha a pessoa dentro de um amálgama, e que elas são todas iguais dentro daquele coletivo que você falou, já vira outro troço. Então, os liberais são os que mais defendem a minoria consistentemente. Só não é mais minoria que o torcedor do Botafogo. Aí também você exagerou. Entendeu? Aí esse acho que é a maior minoria existente. Cara, aí você exagerou. Eu acho que esse aí, coitado, as garantias fundamentais desse aí. Mas conclua. Então, assim, o que a esquerda fez foi simplesmente repaginar o marxismo tradicional, que eles estavam perdendo a luta, em outra forma de ver. Não é que eles pegaram alguma coisa que os liberais, os conservadores não estavam prestando atenção. Ao contrário. Eles pegaram o seguinte: o marxismo tradicional, ele via burgueses versus proletários, ricos versus pobres. Fazia essa divisão de classes e falava que tinha que ter uma tensão entre elas, uma luta de classes, e então definia como opressor o cara que explorava, definido-se o burguês ou o empregador. E eles viram que essa coisa não estava pegando mais. Então eles falaram: como é que a gente repagina o marxismo e começa a chamar de opressor alguma outra classe que não seja essa, porque essas aí não estão mais funcionando? Que tal a gente fazer homem versus mulher? Ou orientação sexual? Pais e filhos, professores e alunos. Professores e alunos. Ou negros contra brancos, na verdade, num país mestiço. A gente inventa negro. Mas só os convenientes, porque o Estado contra o cidadão, jamais. Exato. Que, aliás, para dar full disclosure, o Marx falava também do Estado como cidadão como outra classe. Mas era correto no sentido de que o Estado ele tem poderes por lei, onde ele legitima a tomada de propriedade e a violação do direito de terceiros. Então, nesse sentido, nessa colocação, a gente pode ver realmente o Estado como uma classe diferente e especial. Porque os réis mortais não têm esse direito. Então, nesse sentido, você até poderia dizer que, nesse caso, pode-se olhar o que o Marx falou e entender o que ele está dizendo. O Estado pode tomar o teu carro, tua casa, mas você não pode fazer isso com o teu vizinho. Então, tem duas classes mesmo. Tem a classe dos senhores e a classe dos que obedecem. A gente tem isso. Isso é um fato. Mas o Marx quis dizer, desde a origem, errado, que mesmo em trocas voluntárias acontece a mesma relação de opressão. Que não acontece, que não é verdade. Se são trocas voluntárias, mas o cara não tem escolha. Você tem. A escolha não trocar. E se você está falando de situações de vida ou morte, toda a discussão do que a gente está tendo aqui não cabe mais. Porque uma situação de vida ou morte é uma situação especial onde não valem mais. A ética se dissolve. A ética é a ciência que determina quais são a alternativa melhor entre alternativas. Então, se você está falando do caso especial, vamos para outro programa. A gente está falando quando realmente podem ser alternativas duríssimas, mas você tem alternativa. Então, quando você está numa relação, o que falavam lá atrás, né? Poxa, as pessoas saíram do campo onde elas viviam super bem para ir para as fábricas, trabalhar 12 horas por dia e se dar mal oprimidas. Ao contrário, elas se ferravam muito mais no campo. Por isso que elas iam para as cidades para trabalhar nas fábricas. Está escrito aqui nesse livrinho. Tá? A história diz isso muito bem. Então, você está sempre tentando obter uma forma melhor. Eram tempos difíceis. A gente vê claro. A história da humanidade é horrorosa. Você tinha que trabalhar 12 horas, 13 horas, 14 horas, e crianças de 14, 15 anos tinham que trabalhar. Mas já existia isso muito pior, 50 anos antes da Revolução Industrial. Mas hoje chega comida fatiada, congelada na tua casa, com um toque de celular. Exato. Um aplicativo. Exato. Então, a esquerda, para resumir, para concluir, ela precisou fazer essa nova classes de opressores, apontar para eles e para ela poder ligar o botão da inveja, do ressentimento e da vingança, de novo, porque ele já estava sendo desligado. Então, agora ela viu uma oportunidade, mas não é que estava lá um negócio que ninguém falava de direitos individuais e que aí ele aproveitou. Não, ele fez isso de forma deliberada. Até o Lula, que é um cara mais com cabeça tradicional na doutrina socialista, que jamais toparia, como a velha guarda aí dos esquerdistas, jamais toparia repaginar o marxismo.
Para eles, marxismo é Bíblia. Entendeu? Eles agora estão falando, caramba, talvez a gente tenha que repaginar mesmo, rasgar a Bíblia aqui, porque, poxa, a gente perdeu essa briga, vamos fazer essa outra aqui que pode dar resultado, é o PSOL da vida. Sim. E você falou que é um movimento muito recente, né, aqui no Brasil. Cabia todo mundo dando uma Kombi mesmo? Como é que é isso aí? Que todo mundo fala isso, né? A mítica Kombi liberal existiu. Existiu de fato. Porque, como eu estava falando, né, até existirem as redes sociais, que agora o ministro do Supremo disse que ele era feliz antes da existência das redes sociais, mas até existir as redes sociais, você tinha um cara ali que conhecia essa doutrina, estava sozinho, um outro professor que ensinava essa doutrina lá, outros que parcialmente concordavam, mas você não tinha um grupo de pessoas que leu a literatura e se convenceu disso que a gente está discutindo aqui. Isso começou no Orkut. Nossa, em 2004. Em 2004 tinha lá uma página que era liberalismo, que não era liberalismo. Era ou social-democracia ou neoliberalismo, variava. E o dono da comunidade era um cara mais social-democrata. Sim. E aí, eu era talvez o titio nessa época já. Eu estava com uma mentalidade, para quem leu a Revolta de Atlas, a Ayn Rand, eu estava numa mentalidade de recrutar os melhores. Sim. Então eu estava lá e de repente o cara começou a falar: o que esses caras estão falando isso? Essas coisas que pra gente é óbvia, né? São óbvias hoje, mas para ele era absurdo. O que esses caras estão falando? Entendeu? Vou expulsar eles da comunidade. E toda vez que ele expulsava, eu entrava em contato e eu abri uma outra comunidade que era liberalismo, entre aspas, verdadeiro. Voltado. E aí, cara, a Kombi foi no Ponto fundo, oficial. Tá ligado? Esse era o ponto oficial. O ponto oficial tinha várias comunidades, mas o ponto oficial da Kombi era onde partia todo dia, era liberalismo verdadeiro, que eu era o criador da comunidade. Isso foi que ano que você falou? O 2004. administrador ali. administrador. E já tinha uma galera assim. 200 pessoas faziam parte, mas se você comparasse, a outra tinha 3 mil. E tinha outras comunidades, mas essas que falavam mais de doutrina. Se você visse o engajamento, provavelmente o engajamento da minha comunidade, liberalismo verdadeiro, era 5 vezes maior. Cara, e o Orkut tinha uma coisa muito boa que não tem, você não vê no Facebook, no Instagram e tal, isso se perdeu, que era, as discussões ficavam ali, né? Então você entrava, você criava uma aba, uma nova aba da comunidade, um tópico exatamente da comunidade, e cara, eu quero discutir sobre isso aqui. Isso. Pô, e todo mundo você podia ler meses atrás o que o fulaninho comentou, entendeu? Ficava o histórico. Hoje não tem mais isso. Tinha um tópico que era sensacional. Diário dos grandes momentos do intervencionismo. Todo dia alguém botava lá, o sal na mesa não pode mais. Isso é clássico. Que aí o pessoal pendurava, não é? O quando sal. acabou o Orkut, eu fiquei tão triste, cara, porque sumiu, né, cara? Esse troço desapareceu. perdeu. Nem o Wayback Machine pega. Eu tentei outro dia acessar. Sério? Não tem. Olha que bom que alguém tentou fazer isso. Não, eu tentei. Tem algumas coisas e tal, mas você não consegue achar o que... O coração da coisa. Olha, sinceramente, graças a Deus. Porque eu tava no Orkut, olha... Você não era nascida? Que conversa é Eu essa? não era nascida? Obrigada, velho. Muito obrigada. Eu tava no auge da minha adolescência falando Eu merda. resgatar posts antigos seus. Nossa Imagina, senhora. Cometendo crime de ódio. Crime de ódio, não, os era erros de crime português? de demência. E erro de português é pior, hein? Não duvido nada, viu? Erro Não de duvido. português era pior. Mas, Hélio, fato é que, embora aqui esteja meio claudicante, até quero saber se você é otimista ou não com o cenário, fato é que aqui na América Latina vingou com o Milei na Argentina. E aí, a que você acha que se deve esse sucesso? É aquela estética meio diferente do Milei, ou é a didática dele? Até nós conversávamos antes com o editor aqui do programa, o Renato, e ele falando que há vários vídeos de Milei durante a campanha nas praças, e vários jovens prestando atenção àquela coisa meio ágora, falando sobre liberalismo, e numa linguagem palatável, e ele naquela verve, naquela emoção, e dividindo de maneira que conseguia trazer para a realidade daquelas pessoas. Porque não era esse discurso Deus, pátria, família, assim, nada, não é uma crítica, assim, mas, cara, ele tava lá no meio da praça, Muitas vezes até de forma técnica. e ele tá falando de escola austríaca de economia, porra. Como assim? Entendeu? A que você acredita esse sucesso?
Primeiro, eu acho que são muitas coisas, mas você vê, o fato que a gente falou aqui do Moicano hoje, o que aconteceu com a mente dele, que ele leu as 6 lições, leu um outro livro e ele ficou apaixonado por isso? Esse é o meu ponto. Eu acho que essa questão da discussão moral do liberalismo encanta as pessoas. Você sabe que, poxa, o que é seu, teu corpo é seu, a tua propriedade é sua. Então, que negócio é esse de os outros ficarem mandando em você? Tá certo? Então, isso é uma coisa que encanta muita gente. O Milley, ele é muito inteligente. Ele se internalizou aí na literatura austríaca em 2014, 2015. Tem tempo. Mas pouco Não tempo, tanto, né? Pouco tempo para esse conhecimento, para tudo que ele escreveu depois daquilo. Ele era professor neoclássico de economia e tal, uma coisa bem diferente. Ou seja, ele tem uma capacidade de comunicação absurda, assim como o Bolsonaro também tem uma capacidade absurda, assim como o Lula também tem uma capacidade absurda. Então, é o que você estava falando, Arthur. Aqui no Brasil, talvez muitos liberais não tenham essa capacidade de comunicar bem. É o que você estava falando. A questão mais de comunicação. É algo que tem que ser desenvolvido e as pessoas... O movimento precisa crescer para terem pessoas que porque sabem... ele é um líder populista. Não dá para falar que não é nesse sentido... Mais popular do que populista. Isso. Popular. Mas o que acontece? Dali ele fez um treinamento grande na TV. Ele participava de debates na televisão argentina durante uns 3, 4, 5 anos, se eu não me engano. E eram debates acirrados, assim, era meio Acirrados. Caio Coppola, assim. Eram vivo. programas que facilitavam a pancadaria. Né? Era assim. Treta. Treta. Gostavam de treta e incentivavam isso. E ele mandava muito bem, jogava na cara. Né? Um bunch of socialists, que nem ele falou, bando de socialistas. Ele fazia isso e funcionava. E o fato de a Argentina estar num desastre há tantas décadas... Isso Cara, contribui também, né? contribui Os caras estão no fim da linha ali, né? Pô, o cara tá falando uma coisa totalmente diferente. Será que a gente não tem que tentar isso? Que é o contrário do que esses caras... Nunca ninguém falou o que o Milley fala. Sim. Entendeu? Anarcocapitalismo. Que porra é essa? Exato. Entendeu? E o cara fala, mas, entende, ele vai lá, explica bem, ele mostra aquele negócio. Eu acho que essa combinação é incrível que o Milley conseguiu e está conseguindo, e eu acho que tem risco de dar certo. Mas por exemplo, você citou anarcocapitalismo, né? E ele é declaradamente anarcocapitalista, libertário, né? Ele levanta a bandeira do movimento. Não é uma certa contradição de um cara que quer eliminar aí o domínio do Estado sobre o indivíduo e tal, ele se candidatar ao maior cargo do país, assim? Como é que você vê isso nessa questão mais gradualista da coisa? O slogan dos libertários é libertários, conspirando para chegar ao poder para deixar todos livres. Para revogar, revogaço. Não vejo contradição alguma, porque uma coisa é o que você vê como o norte ideal, que está longe de acontecer e você não consegue acontecer. Se tivesse um botão para acontecer um país, como eu também sou anarcocapitalista, que defenda que só deveriam haver relações, voluntárias, eu apertaria o botão, sem dúvida. Só que não existe esse botão. Sim. Então você tem que... E o processo de mediação das vontades na sociedade pode ter ou não o Congresso, mas existe uma negociação entre as pessoas para você ter as regras que estão valendo na sociedade. Isso é inevitável, você precisa negociar. Então, o cara está indo para a arena onde se negociam essas regras e dizendo o seguinte: eu gostaria que essas regras fossem em linha com vida, liberdade e propriedade. Ou com as relações voluntárias, com as trocas voluntárias. Né? É isso que ele está dizendo. Então, absolutamente consistente, na minha opinião. Uma coisa que você comentou do botão me fez lembrar também, porque eu já utilizei esse argumento também do botão, eu acho muito interessante, né? Só que é aquela coisa, o botão não existe. Não existe. E uma coisa que eu acho que é interessante também é que, assim, por exemplo, se esse botão existisse no Brasil, você não apertaria? Claro que eu apertaria, só que no dia seguinte já ia ter milhares de brasileiros nas ruas clamando por mais Estado, porque tem o lance da mentalidade paternalista também. E aí eu queria te perguntar a respeito de guerra cultural, por exemplo, né? Eu não sei se há uma divisão dos liberais e conservadores no quesito guerra cultural, se o liberal ele é mais
pragmático, assim. Se ele, não, a gente vai e entra no Estado e a mudança tem que ser feita de dentro para fora e etc. Enquanto que, às vezes, o conservador, ele, não, cara, a gente tem que mudar a mentalidade do povo, porque o Gramsci chegou lá e nos anos, sei lá, 50, 60, começou a incutir esquerdismo nessa galera. Como é que você vê o papel da guerra cultural dentro desse ambiente liberal, libertário? Eu acho que é fundamental. Se você não ganha na cultura e não ganha na discussão moral, você não vai ganhar nunca. Tão simples quanto isso. Talvez aí os liberais históricos, não diria os liberais brasileiros, tenham pecado em relação aos conservadores. Os conservadores perceberam a importância cultural muito antes, porque os conservadores fazem uma espécie de união entre a discussão de virtudes, valores pessoais com sociedade. Então, está muito fácil para os conservadores defenderem e verem isso. E os liberais que tentando isolar a questão, o seu foro pessoal da sociedade, eu acho que talvez não se deram conta da importância da cultura nisso. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, é como se a gente estivesse num campeonato de futebol. Tem o time marxista, o time keynesiano, o time liberal, o time anarcocapitalista, o time conservador, um grande campeonato. Como é que funcionam os times? No time, você tem o goleiro, que eu chamaria de o grande mentor intelectual daquela doutrina. Então, no caso, vamos dizer, do conservadorismo, seria o Burke, ou no caso do liberalismo, o Mises, no caso do marxista, o Marx, são bons goleiros, todos eles são, na sua especialidade, né, no seu time, são bons. A defesa são os doutores, os PhDs, que estão transformando essa doutrina original na realidade atual da sociedade. Né? E aí, no Brasil, pelo menos, a defesa marxista é imbatível, absolutamente imbatível. Ainda não chegamos na cultura, mas na academia. Cara, a nossa defesa liberal é super vazada. Dos conservadores eu diria que também porque qual o grau de dominância dos conservadores nas universidades? Pífio. Então a gente tem defesas vazadas, goleiro bom, defesa vazada. O meio campo, que é o centro nervoso do futebol, é justamente a cultura. Onde estão os jornalistas, os vloggers, os dramaturgos, os escritores. Tudo que diz respeito à cultura está no meio de campo. O meio de campo é aquele que trabalha a bola para o centroavante botar no gol. E o centroavante é o político. É o cara que espera a bola ser trabalhada pelo time e aí consegue, porque foi lhe dado um passe bom, consegue, claro que tem que ser bom também, driblar na hora H, chutar de primeira e tal, aproveitar o momento, que nem o Romário, e aí faz o gol. Esse é o político lá no final. Mas ele não consegue viver de lançamento do goleiro para ele. Sim. Ele precisa da defesa, que não vai deixar tomar gol. Ele precisa do meio do campo para criar, para ele fazer gol. Então, a gente que tinha um time muito ruinzinho, de segunda divisão, porque a gente não tinha defesa e não tinha meio de campo. O nosso meio de campo era horroroso. Mesmo hoje, eu diria que, pelo menos no time liberal, talvez o conservador seja um pouco melhor, vem o Chico Buarque e dribla todo mundo. Tão simples quanto isso. A gente continua tendo o meio de campo deficiente. Mas a gente subiu muito na tabela. A gente tem mais torcida do que tinha antes, conservadores e liberais. A gente tem principalmente treinador de goleiro, campos, infraestrutura, que são os think tanks. A esquerda não tem think tank. Né? Não tem que fica aí, grandes think tanks ótimos. Tem, mas não são tão eficientes, na minha opinião. Então, a gente está com um time que está sendo preparado para ganhar o campeonato. E já começou a subir, fazer gol. E aí o político é aquele que tem faro para falar, peraí, eu quero jogar nesse time que está subindo. Sim. E eu vou dizer que eu sempre fui liberal, eu sempre fui conservador. Eu agora quero jogar naquele time. Então, sempre fui isso. Não, passa para mim a bola, que eu quero fazer gol e aparecer como o artilheiro do campeonato. Entendeu? Então, a gente está nesse jogo e veja a importância fundamental da cultura. Que time que pode ganhar qualquer coisa sem o meio de campo? Não tem como. Verdade. E você, nesse jogo, inclusive, tem uma editora, né? Verdade. LVM. Exato. É pensando nisso? Claro. De alguma forma? Fala para nós um pouquinho da história da editora. A editora é assim, quando eu estava com o Mises, né, há alguns anos, e a gente chegou a publicar talvez 70 títulos, mas assim, fundo de quintal. Então, a gente mesmo lá fazia a capa, desenhava a capa, a gente arrumava um cara para fazer diagramação, a gente fazia revisão e tal.
Era um negócio super imprevisível. Mesmo assim, a gente publicou uma opção de livros. Aí chegou um momento que eu falei assim, pessoal, não dá para ser amador assim. Eu vou abrir uma editora for profit com sócios, né? São 4 sócios, Rodrigo, Luiz, Raduan. E vamos fazer profissionalmente isso. O Instituto Mises faz um acordo, transfere esses títulos entre esse aqui, né, os 6 lições. O primeiro foi os 6 lições? Lá Não, tinha 70 títulos, 60 títulos. O Já Mises foi já foi tudo. A LVM, claro que vai trabalhar mais aqueles que vendem mais, aí troca a capa, faz uma revisão, bota um prefácio, não sei o quê. E a LVM, puxa, alcance nacional, etc. E aí ampliou-se o foco também. Passou a ser tudo menos esquerda. Esse é o nosso foco. Se for tema e não ficção, né? Ficção é outra coisa. Então, não ficção e tudo menos de esquerda, a gente pode publicar. Já é um nicho, mas é um nicho grande. Sim. Mas cabe conservadorismo, cabe empreendedorismo, cabe anarcocapitalismo, cabe tudo que você pode imaginar. Neoliberalismo não deixa não, viu? É porque tá meio travestido ali, né? Tá esquerda jogando pra disfarçada. esquerda. Tá em cima do muro, o diabo é o dono do muro. Eu queria só dar um passo para trás. Você estava comentando do meio campo, do jogo de futebol e tal, e você falou do técnico ser um think tank. E é um termo que a gente volta e meia acaba ouvindo por aí, seja na mídia, seja em algum influencer, né, de direita comentando e tal. Você poderia explicar o que é esse conceito? O que é think tank que o pessoal está comentando? É só para a galera do chat poder entender isso aí. Excelente. O que é esse palavrão em inglês aí? O think tank, ele é tipicamente um instituto, como a gente chama, o Instituto Mises, que produz estudos acadêmicos, livros, para depurar uma certa doutrina. Né? Então, é o caso do Instituto Mises. A gente produz estudos, etc. Tipicamente, quando eu comecei o Instituto Mises, os think tanks normalmente ficavam nas capitais, perto dos congressos e do poder, porque eles estavam tentando influenciar a política pública. Então, eles tinham uma relação muito próxima e gastavam muito dinheiro. Para você fazer, por exemplo, um famoso que ele se chama policy paper, que é um produto típico de um think tank. É você, vamos falar assim, puxa, previdência social. O que a gente tem que fazer com previdência social? Vamos contratar 2 professores PhD, doutores, para estudar benchmark no mundo inteiro e recomendar qual é a solução para a previdência no Brasil, por exemplo. E escrevem um policy paper e tal. Um policy paper custa $150 mil para fazer, porque você leva um tempão e você tem que contratar gente cara. E esse era o típico think tank, né? Tá perto do poder, fazendo policy papers e tentando convencer, e muitas vezes sendo contaminado ao contrário por Mordor, né? De Washington, etc. Então, os caras até, né, muitas vezes abriam mão da própria doutrina. E aí, quando eu comecei o Instituto Mises, existia o Mises Institute nos Estados Unidos, que não tinha nada disso, era longe, no Alabama, não fazia policy paper, publicava artigo diário e não gastava nada. E tinha um alcance muito maior que os think tanks. Eu falei, cara, esse é o modelo do futuro. Pô, os caras nem usavam internet, os think tanks na época. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um think tank no Brasil, e ainda bem que eu tenho esse modelo que da minha doutrina, ainda por cima, eu não preciso nem copiar de outra doutrina. Tem um modelo da minha doutrina que é exatamente o que eu gostaria de fazer. Então, no fundo, o objetivo do think tank é produzir todos esses estudos e dar subsídios para as pessoas que estão debatendo sobre políticas públicas, etc., e como se impacta a sociedade em termos de regras. Não estou falando de valores, não estou falando de coisas pessoais, não estou falando de virtudes, isso é um assunto diferente. Tem que estar focado em como a gente muda as regras na sociedade para melhorar a situação. Teria algo para se basear ali, né? As pessoas buscarem informações ali. No fundo é isso. Então hoje, cara, se você vai lá no Google e bota Mises e um tema X, tu vai provavelmente encontrar 20 artigos. Já fiz muito. Vários do Instituto Mises, a maioria. Tudo do Instituto Mises. Sim. Então, a gente já tem, sei lá, 5 mil artigos publicados. Já fiz muito isso também. Então, pois é, porque é a coisa mais óbvia. Tu bota lá Mises e tal, você vai sair... E não é um livro, não é um policy paper de 40 páginas. Sim. Você é maior que um artigo de jornal, é menor, talvez, que um capítulo de livro, como esse, e você resolve um problema imediato num formato atual que você não tem muito tempo de ler.
Não, eu cansei de ler, assim, artigos do Mises Institute e eu acho incrível, assim, porque às vezes, cara, eu tô com uma dúvida, daquela coisinha ali, eu queria entender como é que, sei lá, a escola austríaca de economia resolveria essa situação X aqui. Ah, sei lá, como é a situação do saneamento básico, sei lá. Isso. Como seria de um modelo liberal de, pô, sei lá, de privatização da SEDAI, da Light, lá, porque eu sou do Rio, né? Então, tipo, sei lá, a questão da luz, da telefonia, sei lá, coisas bobas às vezes que você fala, cara, eu não faço a menor ideia de como começar a pensar sobre Sim. isso, né? E quantas vezes eu não li, assim, sempre foi muito interessante, assim, e é de fato isso, né? Não é muito extenso, mas te dá um substrato ali, você tem tudo, referências bibliográficas e Isso. tal. É muito interessante, né? E você tem um extenso também, você tem os livros. Sim, claro, Então, que aí você quer se aprofundar ali. Isso, aí você tem como se aprofundar também. Em escala menor, a Brasil Paralelo também faz isso. Nós temos vários artigos No que nosso aprofundam portal. no nosso portal, obviamente, numa escala infinitamente menor, até pelo tempo hábil ainda que não houve, né? Aliás, Mas- a Brasil Paralelo é um dos principais jogadores de meio do campo que o movimento liberal conservador tem. Sim. A gente tá falando de BP também, mas, por exemplo, o próprio Renato Moicano é um desses caras aí que furou uma bolha, né? Que, pô, é uma galera... Tudo bem que você tem uma galera majoritariamente de direita, desses lutadores e tal, de UFC, que a gente sabe que nos acompanham também, né? Mas é uma furada de bolha absurda, né? Porque foi em rede nacional ali, né? E não foi internacional, E rasgando né? $300 mil para fazer um ponto. Isso mostra pra dar um discurso, né, cara? Não, para falar duas frases. Exato. Porque ele falou antes algumas coisas, aí ele falou, eu vou quebrar, e aí ele falou o do Mises. Ele falou antes de Constituição, ele falou... Aproveitando ainda nesse ponto do Renato Moicano, eu já ouvi também um discurso de que, tipo, cara, tá vendo? O que esse cara fez, que furou essa bolha... num discurso ele fez mais do que a direita no Brasil, sei lá, em não sei quantos anos, entendeu? Como é que você enxerga um pouco isso? Porque ele é um cara público ali, furou uma bolha e às vezes ele fez os livros, sei lá, em várias livrarias, assim, esgotaram. Não, esgotou. Vendeu mais 26 mil cópias, sei lá. Esgotou. Ou você entra no Google Trends lá e tal, vê pesquisa pelo termo lá, mísseis, lições, Disparou. dá um pico, assim. O que você atribui? Você acha que, então, isso tem a ver com o trabalho todo que vocês estavam fazendo? Exato. É normal. Você está fazendo um trabalho, é tipo um iceberg, né, que está todo debaixo da água. Você está fazendo isso, as pessoas estão estudando, a garotada está lendo, está fazendo. E aí, cada pessoa tem uma vocação diferente. Né? Então, se a pessoa tem uma vocação, tem uma exposição e consegue transformar, aí você vê a ponta do iceberg um tiro lá. de canhão ali. Você dá um tiro. Claro que ele fez aquilo, fez muito mais, mas ele não conseguiria ter feito isso se, por exemplo, esse livro não tivesse sido publicado no Brasil. Aliás, eu arrisco o seguinte: se ele tivesse sido publicado com o título que foi publicado nos Estados Unidos, originalmente, quando a Bettina Greaves e a esposa do Mises nas palestras, porque são 6 palestras que ele deu em Buenos Aires em 1959. Sim. A esposa transcreveu e depois a Bettina Greaves transformou em capítulo. E eles botaram, sabe qual é o título do livro? Vou traduzir, mas é assim: Política Econômica, Pensamentos para Hoje e Amanhã. Esse é o título do livro. Não vende nada nos Estados Unidos. Nada. E na Argentina, onde isso aconteceu, também tem lá, política econômica. Por que esse livro política econômica? Aí aqui no Brasil, 6 lições. Tem muito mais. Tanto que os americanos não entenderam que livro é esse que ele está falando aí. 6 Lessons. O que é esse livro? Entendeu? Sim. Mas faz diferença, né? Claro. Então você precisa saber fazer esse trabalho, think tank e tal, divulgação de ideias, boca a boca. Eu acredito muito no boca a boca. E esse marketing é importante, por exemplo, 6 lições, a pessoa já tem um panorama. Cara, eu vou ler 6 lições sobre economia. 12 regras sobre para a isso. vida. Que é um Muito nome antes dos 12 regras. Mas é um nome que às vezes você passa, 12 regras, parece uma coisa até de autoajuda. Mas resolve o problema, entendeu? E são independentes as lições. É capitalismo, a primeira.
Tem socialismo, né? intervencionismo, investimento estrangeiro, inflação e política e ideias. O último capítulo, então, é sensacional, política e ideias. Pois é, falando nesses 6 capítulos, nós estamos falando bastante de teorias aqui e tudo mais. Eu queria, Hélio, você que está sempre muito em contato com a realidade, né? Porque você é comentarista da CNN, você não é o cara que fica lá na cátedra filosofando a respeito de liberalismo. Você é um cara que realmente está imerso na realidade, em contato com os acontecimentos. Você pode trazer para nós alguns dados da realidade recentes que mostram para nós que o liberalismo realmente funciona e que o contrário dele, o esquerdismo, o progressismo, o comunismo, não funciona na prática? É fácil de ver. A gente experimenta o liberalismo o tempo inteiro, porque o liberalismo, no fundo, são as relações voluntárias. No fundo é isso. As pessoas, às vezes, querem buscar assim, me mostra um país. Mas não tem nenhum país que seja totalmente liberal, né? Ou vice-versa. Talvez os socialistas de vez na Coreia do Norte seja o contrário, mas tudo bem. Mas você deveria olhar por, talvez, setor ou por experiências. Por exemplo, você está num shopping center. Tem segurança? Tem. Você está pagando? Não. Como assim não está pagando? Está ou não está pagando? Você está tendo a proteção dentro do shopping center? Então você veja que às vezes a gente não pensa sobre como funcionam relações voluntárias, né? Mas aí você fala, não, Hélio, pô, claro, Hélio, você está lá no shopping center, eles têm interesse que lá não tenha crime, então eles botam segurança para que você tenha tranquilidade de estar lá e queira visitar. Ah, então você está tendo segurança de graça, ao contrário do que dizem os liberais do almoço grátis. Não, é de graça e não é. Mas o fato é que você não está pagando. E ninguém está te obrigando a pagar. É de graça para você, porque alguém está pagando. Todos estão, grosso modo, pagando. Está na base de custos de todo mundo que faz lá. Mas se não tivesse, não teriam aquelas lojas lá. Talvez você não iria numa outra loja se não tivesse uma certa proteção. Ou você toparia pagar um pouquinho mais barato sabendo que tem um risco, não sei. Mas o ponto é, quando você tem relações voluntárias, você está experimentando o liberalismo. São as relações que funcionam, que nem a que a gente está tendo aqui, são voluntárias. Ninguém está aqui obrigado. A gente está fazendo porque a gente está extraindo um crescimento, um benefício, algo que nos engrandece de alguma forma, seja monetariamente ou psiquicamente. E essas são as relações naturais do ser humano. Então, dizer que isso não funciona, o que funciona é ter um cara aqui que diga o que você está dizendo ou não, como você tem que se portar, isso já na própria definição já não faz sentido algum. Esse é o ponto. Então, essa coisa de uma discussão me mostra aonde funciona e não funciona. Não é bem essa. Eu posso mostrar, se a gente tivesse tempo, eu mostraria em cada setor, cada intervenção que você tem, o dano que causa. Só para dar um exemplo, só para a gente falar. Agora o governo está falando que vai dar direito para os motoristas dos aplicativos. E para isso ele vai cobrar 7,5% de INSS do motorista e 20% da Uber. E isso vai dar direitos a eles, por exemplo, a aposentadoria. Tá certo? Ok. Aí você começa a falar, será que isso não é bom? Porque, afinal, né, o governo está dando direitos para ele, vai dar aposentadoria. Mas aí você começa a verificar e você fala assim, espera aí, como é muito difícil de repassar esse valor para os preços, ou se repassar vai ser pequeno, todo esse peso dos 27,5% vai ser arcado pelos motoristas com redução de salário. Entendeu? Porque não importa quem pagou o DARF. O ponto é que o cliente paga X, a Uber tem que se remunerar e ela não vai mudar a remuneração, senão ela para de operar. Então, quem vai arcar com essa redução é o motorista. Então, aí você... Uma discussão boba, mas para você ver o seguinte, espera aí o cara começa, se ele sabe disso, ele fala assim, eu quero receber 27,5% a menos para ter o direito que o Lula quer me dar de aposentadoria? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Outro exemplo, só para concluir. Salário mínimo. Porra, é legal, salário mínimo. A gente não pode aceitar ter uma pessoa abaixo do nível de dignidade ganhando menos. Então, vamos obrigar a ter um mínimo salário. Perfeito. Agora, pense no seguinte, vamos dizer, o salário agora é R$1.500. Não. Ok. Imagina um garoto do interior do Maranhão que, entrando no mercado de trabalho sem muito treinamento, com uma educação deficiente, ele não consegue agregar para o seu empregador mais do que R$1.000. Se o salário mínimo for 1.500, o empregador vai contratá-lo ou não? Provavelmente não. Se ele só agrega 1.000. Sim. E se é proibido você contratar por menos de 1.500, por mais
difícil seja essa situação, esse exemplo que eu esteja dando, ele é bem real no Nordeste, lugares mais pobres do Brasil, não vale nada para São Paulo, onde todo mundo agrega mais que 1.500, mas para lá é uma situação. O que você está dizendo de fato? Você está tentando ajudar as pessoas menos qualificadas e você está condenando elas à morte. Ou está condenando elas a fazer algo ilegal, arriscando serem presas ou o empregador dela ser preso. Então você vê, isso é o liberalismo na prática. Ela vai querer trabalhar, o empregador às vezes quer contratar aquela pessoa, só que não, isso. E como não tem como pagar o mínimo ali, né? Como seria na prática, normalmente? Ele pagaria 1.000, daria condições para essa pessoa crescer, pagaria provavelmente a educação dela, treinaria ela na empresa, que é o que mais acontece. E aí ela daqui a pouco estaria agregando ao seu empregador 2.000, 3.000, 4.000 e ela seria, a empresa não é porque faz boazinha não, ela seria obrigada a pagar porque aquela pessoa passaria a valer no mercado isso. Você vale o que você alguém agrega. Alguém tomaria ela. É claro, alguém tomaria. A gente está falando coisas óbvias que pode ser acusado de técnico, né? Mas veja que a discussão moral está totalmente embutida nela. Totalmente embutida. Você está proibindo a pessoa de contratar a outra e você está jogando a pessoa no ralo. Sabe o que eu fico louco, Hélio, de pensar nessas questões? Cara, é racional, é muito óbvio certas coisas. Tudo isso que a gente está falando, os exemplos que você tá dando aqui, cara, é palatável, sabe? E eu me lembro quando eu comecei na minha jornada pessoal, assim, porque eu fui um cara de esquerda. Entendeu? Ah, é? Eu tenho. Meu passado me condena, eu já voltei no PSOL, pô. Entendeu? Tá vendo? Então, assim. E aí eu comecei a minha jornada, comprava os livros e tal. E eu me lembro, cara, de um livro, 2 livros até, que mudaram muito a minha mentalidade. O primeiro foi o Anatomia do Estado, do Rothbard, que, cara, é um livretinho que tu lê, pô, numa ida ao banheiro, você lê esse livro, pelo amor de Deus, entendeu? E o outro é o A Lei, do Bastiat. Nossa, você pegou que, dois, né? Pô, o A Lei, cara, quando você enxerga ambos publicados pelo Instituto Mises e pela Sim, LVM. eu li, inclusive, pelo Mises. E aí, cara, quando você pega aquilo e você enxerga, e quando cai o véu, quando você vê, não tem como desver mais, entendeu? É verdade. É igual algumas coisas, por exemplo, que você não pensa, o lance do imposto, por exemplo, 2 impostos aí que são uma loucura, que é o IPTU e o IPVA. Pô, você paga um aluguel anual pro Estado para você poder utilizar o seu carro e a sua casa. Mas o carro e a casa já são seus. Então, eles podem tomar o carro de você se você não pagar um imposto que foi inventado porque é para cuidar da rua. E na real, tipo, é usado para gerar caixa, assim, né? Para tapar buraco só da rua. Então, cara, não faz sentido nenhum. Se fosse com um eletrodoméstico, comprei uma torradeira, aí o Estado chega, o IDT, sei lá, o IST, o imposto sobre a torradeira. 5% do valor dela e anualmente. aí, se você não pagar o IST, que eles botam a sigla bonitinha, entendeu? Eles podem tomar a torradeira de você. Faz algum sentido? Não faz. Então por que com a casa e com o carro faz, entendeu? Sabe como é que é na Flórida? Assim, se o carro pesa até 4.000 pounds, eu estou dando números aproximados, $90. Entre 4 e 5.000 pounds, $100. Entre 5.000 pounds e 6.000 pounds, $120. Esses números são mais ou menos os verdadeiros, né? Olha a diferença. Você está pagando pelo impacto no asfalto. Entendeu? É para isso que você está pagando esse valor. No Brasil, vamos botar 4% do valor do teu carro. Não importa se é mais caro, entendeu? É o negócio, não, é proporcional, é progressiva a taxação. E essa discussão moral que está por trás, que é o que você está falando, não é discutida. Sim. Por isso que, de novo, eu volto à questão de o liberalismo ser técnico, não é? A gente discute isso porque por trás está a questão moral de você tomar a propriedade das pessoas. Como assim? Tem imposto sobre a renda, né, cara? Imposto sobre o serviço. Ele não paga para trabalhar, né? Ô, Hélio, a gente está falando Ora a gente fala de liberalismo aqui, ou em outro momento o Arthur falou em libertarianismo. Tecnicamente falando, já que estamos falando de técnica, inclusive, qual que é a diferença entre esses termos? Olha, não tem uma definição formal, vou falar a minha, mas eu diria que o liberalismo é um guarda-chuva maior. Dentro do liberalismo, você tem o libertarianismo. É tudo minha definição, mas eu acho que no Brasil as pessoas entendem assim. O libertarianismo que aí vai falar, não, cara, eu não quero todas essas outras coisas que você acha geniais, eu só quero segurança pública e leis.
processo de conflito, de dirimissão de conflitos, né? Juízes. Isso, o libertário já está se aproximando desse modelo. Isso é mais para o minarquismo. Isso É o aí minarquismo, também. o libertarianismo minarquista. Sim. E aí você tem um outro guarda-chuva menorzinho, que é o anarcocapitalista, que fala, não precisa ter violência nem para essas funções, porque naturalmente a sociedade vai ter a ordem endogenamente. As pessoas demandando resolução de conflitos, demandando segurança, vão pagar para empresas e outros vão ser carona. Quer dizer, quem não pode pagar, não precisa pagar, porque os outros têm interesse em fazer com que a segurança exista lá. E, de novo, as pessoas que estão abaixo do nível de dignidade, que não possam pagar, etc., obviamente, numa sociedade decente, as pessoas vão cobrir. Né? É porque eles não deixam a gente fazer isso. Né? Eles já dizem que, não, eu sou o governo, eu vou fazer esse trabalho. E a gente continua dando todo esse dinheiro para eles fazerem e nunca resolve, só piora. Né? Mas numa sociedade decente, a gente aqui não aceitaria ter gente abaixo do nível de dignidade. Por isso mesmo, aqui numa sociedade onde tudo seja voluntário, a gente faria o necessário para que não houvesse qualquer tipo de situação indigna. E talvez quem esteja ouvindo pense assim, mas isso parte do pressuposto de que existiria um movimento natural de todos os indivíduos para cuidar daqueles que estão abaixo dele. Mas não é de todos. Não é de todos. Nem precisam ser todos. Não, né? está longe de ser todos. Existem instituições, inclusive, hoje, Exato. que fazem esse tipo de serviço, assim, instituições privadas, né? Muitas E veja voluntárias. a solução atual. A solução atual é, olha, você dá 40% do seu dinheiro para o governo fazer, entre outras coisas, mas a principal é essa, esses benefícios sociais, etc. E aí você está liberado. Sua responsabilidade, você lava as mãos, porque afinal você já paga imposto para caramba. Você não precisa ir lá olhar se a pessoa está melhorando. Você está fazendo o seu papel como cidadão. Aceitando que ele venha tirar 40% de você para resolver um problema. Só que o problema só cresce. Se você tivesse a opção de pagar, fazer nesse modelo, nessa tecnologia... pelo problema? Não, ou essa tecnologia atual, governo, para fazer esse trabalho, ou você fala, não, eu tenho o direito de doar para ONGs auditadas que mostrem que vai chegar a 95% dos recursos para as pessoas que precisam, eu vou querer lá olhar, etc. Você ia optar qual das duas? Essa é a pergunta. Nem para isso, nem para fazer essa rede básica, o governo é eficiente. Nem para isso. Se as pessoas tivessem a opção, elas escolheriam acompanhar. E você aí teria a responsabilidade. Você quer lá saber, não é um papel que ele chega aqui e diz assim, eu não tenho emprego hoje, me dá o dinheiro. Não, peraí, o que está acontecendo com a sua vida? Como que está a sua situação? Tá bom, está aqui, a gente vai... essa ONG que está recebendo todo esse dinheiro das pessoas que optaram por esse sistema vai dar para essa pessoa. Uma coisa que o pessoal também não para pensar é que se você está pagando o Estado como um intermediário para resolver um problema, ele vai tirar parte dele. Óbvio. Né? Tipo, e normalmente é a maior parte também. Né? Uma coisa que eu queria aproveitar, já que a gente entrou nesse assunto do libertarianismo e tal, existem alguns pensadores, né, que escreveram livros, inclusive o próprio Constantino, ele escreveu aquele Confissões de um Ex-Libertário, né, onde ele coloca ali no livro dele que, cara, ele acreditava no libertarianismo, mas ele achava que aquilo era uma coisa muito utópica e que naturalmente quando você cresce e amadurece, você se torna uma pessoa, assim, você tende mais a um conservadorismo, né, porque você enxerga... É pueril, o liberalismo. Porque você enxerga que é tipo assim, cara, isso aqui é muito legal, muito bacana, tem lógica nisso aqui que você tá falando, mas cara, não vai acontecer isso aí. Isso não vai acontecer, entendeu? O Estado tá aí, e é isso que vai ser, a gente tem que fincar o pé na realidade. E aí, eu queria te perguntar a você, né? As pessoas vendo você aqui, você defendendo essa posição anarcocapitalista, libertária e tal, etc. O que você acha a respeito dessa discussão, né? De que você acha que, tipo, cara, o libertarianismo e o ANCAP, aquela coisa toda, é coisa pra jovem de Facebook, de Instagram mesmo, aquele jovem otaku, aquela coisa toda, ou tem um caminho aí não utópico, sei lá, que a gente pode pensar, ou porque é uma questão moral mesmo, cara, eu defendo, apesar de achar que não vai acontecer, mas eu acho que esse é o certo. Essa é a definição de uma visão de mundo, é você ter algo que seja utópico, senão você não está nem com essa visão de mundo, já está valendo.
Então, isso não é bem um ataque ao liberalismo ou ao anarcocapitalismo. Né? O marxista fala, gostaria que a sociedade tivesse todos iguais, etc. O conservador vai dizer, gostaria que a sociedade tivesse toda com esses valores e todo mundo tivesse. Tudo isso é utópico porque é a definição da doutrina. Então, isso não indica nada. A questão não é essa. A gente sabe que pode ir em qualquer direção. Ninguém está satisfeito, né? Ninguém está satisfeito e gostaria de ir. Um quer ir para lá, outro quer ir para lá, outro quer ir para lá. E a gente sabe que podem ser dados passos para lá e para lá. Então, isso não é, para mim, não é, vamos dizer, um problema fundamental, porque todos são utópicos nesse sentido. Você não conseguiria tornar o Brasil totalmente com valores corretos, eu diria o conservador, ou igual, todo mundo igual materialmente, como diria o comunista, nem anarcocapitalista. Então, não é essa a discussão. O Rodrigo é um libertário. Eu conheço ele, né? Ele é meu amigo há muito tempo. Ele é libertário, mas ele é conservador também, que nem eu. É que não existe uma incompatibilidade obrigatória entre o anarcocapitalismo, ou o liberalismo, ou o libertarianismo e o conservadorismo. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei no início, a doutrina liberal, o liberalismo, ele foca nas relações na sociedade. Certo? Você não quer obrigar o outro. Então, se, por exemplo, pega um conservador burkeano, um conservador britânico, um Burke, né? Típico conservador, né? E libertário. Ele falaria o seguinte, eu não quero obrigar ninguém a fazer nada, eu só estou dizendo que esses são os valores que eu gosto e na sociedade eu acho que tem que ter trocas voluntárias. Então, você veja que o Burke e o Adam Smith e o Mises falam a mesma coisa, o Rothbard falam basicamente a mesma coisa em termos de regras na sociedade, completamente iguais, né? Ou seja, você pode ser um anarcocapitalista e ter valores horríveis, e você pode ser um anarcocapitalista e ser um conservador. Sim. Como o Milley como eu cristã, sou, sim, moral cristã, valores. Por exemplo, sei lá, eu odeio drogas. Sim. É um fato, eu odeio droga, horror. Né? Mas eu não quero obrigar ninguém, né? Botar na prisão. Na sua propriedade, você faz o que você quiser, desde que não me obrigue a fazer o mesmo. Entre quatro paredes, não está ameaçando ninguém, agredindo ninguém. Né? E vem toda a discussão, puxa, mas se o cara comprar de alguém, pode estar financiando. É uma longa discussão. Mas imagina que ele plantou na casa dele, lá, uma planta. Eu não vou prender o cara. Eu não vou entrar na casa dele. Está errado entrar na casa dele. Está errado. Entendeu? Então, são duas coisas completamente diferentes. O que eu costumo falar sobre isso é o seguinte, a droga que causa mais dano a si e na sociedade são livros socialistas. É verdade. Eu vou proibir? Você vai proibir? Um conservador vai proibir livros socialistas porque é a que causa mais danos, destrói mentes, destrói sociedade. Veja a Venezuela. Nunca tinha parado para pensar nisso. É a pior droga de todos os tempos. Mas você está permitindo que ela continue rolando e destruindo sociedades, destruindo vidas? Você tem que tomar uma decisão. Se você quer forçar as outras pessoas a terem a tua visão ou se você está confortável em tentar persuadi-las, convencê-las. Então, nesse sentido, o Rodrigo pensa... Eu penso exatamente igual, Rodrigo. Talvez ele fale, não, peraí, a segurança pública... Não sei se eu tenho... Mas não é esse o ponto que ele estava escrevendo. Ele estava querendo dizer o seguinte, poxa... porque o Rodrigo ele gosta muito de entrar ele já foi ateu radical, ele já foi Rand radical, né? Ele já cara intenso. Ele foi Olavete radical, depois ele odiava o Olavo, depois ele virou anarcocapitalista, depois ele voltou. Então, mas o Rodrigo é um cara, se você olhar, analisar, ele pensa basicamente como libertário. Não é nenhuma crítica, inclusive, ao Rodrigo. Assim, não. Aliás, a gente podia convidá-lo para cá. Vem para cá. Ele concordaria 100%. Aposto, que ele no fundo, ele defende. A gente defende as mesmas coisas. Olha no Twitter. Eu defendo a mesma coisa que ele defende. Sim. Isso, inclusive, implica essa questão de você permitir a circulação da maior droga que existe, que são os livros esquerdistas, implica um profundo respeito pela liberdade de expressão, que é uma pauta, aliás, sobre a qual eu gostaria de falar com você. Sobre a situação da liberdade de expressão no mundo, de maneira geral, e especialmente aqui no Brasil. Como que você vê isso hoje, Hélio? De maneira geral. Está em crise. Eu acho que começou com o Covid. As pessoas achavam que o risco das pessoas morrerem
convenceu-as de que elas precisavam calar quem pensava diferente. É o medo. E aí quem se empodera para isso são os estados. Então os estados ganharam o poder com a pandemia, né, para falar, não, o cara está falando mal da vacina ali. O cara está falando do tratamento precoce ali. A gente precisa calar esses caras. A gente chegou até remédio de direita e de esquerda. Exato. Nessa época. É surreal alguém poder falar da questão. E aí, óbvio que os governantes querem essa arma. Porque ele suprime críticas. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, mas só que a liberdade de expressão está impregnada na cultura ocidental. Como eu disse no início, está impregnada na Bíblia, está impregnada na Torá. Sabe como? Se você está coagindo uma outra pessoa, você tem livre-arbítrio? A outra pessoa tem livre-arbítrio? Então você rasgou a Bíblia, você rasgou a Torá. Como assim? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem tentativas. Os caras querem destruir a civilização ocidental. A minha palestra no Fórum da Liberdade foi sobre a civilização ocidental. Mais uma prova de que o liberal fala de questões morais. de questões culturais, etc. Então, essa tentativa de solapar por dentro e por fora, né, via imigração, via guerra, e por dentro o marxismo, né, o marxismo identitário, a violação à liberdade de expressão, incutir no jovem uma raiva da civilização ocidental, né? Não ter orgulho disso, da nossa civilização que nos trouxe até aqui, isso faz parte integral da tentativa de destruição do Ocidente. Mas não vai rolar. A gente está vendo no Brasil o que está acontecendo aqui, para ver um pouquinho sobre o Brasil. Essa censura, que agora foi revelada pelo Twitter Files e foi publicado pelo Congresso americano, que estava acontecendo de forma secreta, a gente sabia, porque de vez em quando desaparecia um amigo nosso das redes sociais, o Rodrigo. Sim, O Rodrigo ficou sem passaporte, está exilado. O Monark foi exilado. O Monark, se olhar lá nesse PDF publicado ontem pelo Congresso americano, porque criticou o Alexandre de Moraes, porque ele falou uma frase lá, mas, poxa, se eles não estão dando transparência para as urnas, será que não tem alguma coisa aí que a gente deveria desconfiar? Foi isso que ele falou. E para isso ele teve que pagar $300 mil de multa e foi perseguido. Tomaram todas as redes sociais dele, perdeu o programa dele, perdeu o ganha-pão e teve que se exilar, porque corria Quem vários que você está saíram falando? Monark. O Monark. Vários saíram aqui do Brasil. Vários. Assim, né, e Óbvio. Para os Estados Unidos. E aí o Musk... A Ludmilla Lins, meu Deus. A Ludmilla. O que foi feito com a Ludmilla foi aí aviltante. para fazer o contraponto, Arthur, muitos vão dizer, talvez as pessoas que não pensem que nem a gente, não estudem que nem a gente, vão dizer, mas esses caras eram uma ameaça à democracia. Veja bem, eles estavam falando de coisas que poderiam ensejar um golpe, eles estavam debatendo o sistema eleitoral brasileiro, como é que pode? Mas a questão é que a civilização ocidental e todos os valores que a gente tem diz o seguinte: você não pode simplesmente rasgar garantias fundamentais em nome de algo que você acha bacana, por pior que seja a pessoa. A liberdade de expressão, ela vale não para coisas que a gente concorda, mas para pessoas nojentas, para pessoas que falam as piores coisas. O Schiller, na palestra dele, recebendo o Prêmio Liberdade, Prêmio Liberdade, lá no Fórum da Liberdade, ele citou aquele filme espetacular, o Larry Flynt, People vs. Larry Flynt. Da pornografia. Aliás, vejam esse filme. É People vs. Larry Flynt, né? Em português eu acho que é Larry Flynt. Eu não tenho certeza. É o povo contra Larry Flynt. O povo contra Larry Flynt. Flynt. Vejam. Tem uma hora que ele entra na corte assim, fuck this court. Com a camisa. Louco, Mas né? a parte que o Schiller levantou, ele falou o seguinte: olha, se a liberdade de expressão, se a primeira emenda protege a mim, que sou o escroto, o pior escroto que pode ter nos Estados Unidos, vai proteger todos vocês. Sim. Esse é o ponto da liberdade de Inclusive, expressão. o Marinho comentou a respeito acho que desse filme também, naquele podcast que a gente falou de liberdade de expressão, né? Junto com o Cláudio Manuel, tá aí. O Maltache comentou aqui também, Sim. o Gustavo Maltache. Aliás, eu vi o filme porque o Maltache cita no livro Contra Toda a Censura. A gente está falando em primeira emenda, eu quero mostrar aqui para vocês o livro fantástico agora que o Clube Ludovico da LVM acabou de lançar, que é a Constituição do Império do Brasil, que está fazendo 200 anos. Livro lindíssimo. Aqui, ó, pessoal.
Maravilhoso. Está fazendo 200 anos a nossa primeira belo. Constituição, a mais longeva de todas. 60 Capa anos. maravilhosa. Você sabe né? quantas emendas teve essa Constituição? Uma. A atual, acho que teve, sei lá, perto de 200. Mais de 100. 105. Quanto? 105. 105, mais de 100. Então, veja, a mais longeva. Quando ela foi revogada na marra pelo golpe militar de 1889, era a segunda mais antiga do mundo. Não é perfeita, mas ela sabe que tem que defender o que a gente tem em comum e não falar sobre as divergências, as garantias de direitos, etc. Incrível. E aqui tem toda a análise dela, tem todo o texto, obviamente. Vem junto um caderninho que é o facsímile da original. É fantástico. Da letra caligrafada, coisa mais box tá linda. maravilhoso, né? Maravilhoso. Do Clube Ludovico. Fala um pouquinho para nós do Clube É o Ludovico. Clube Ludovico da LVM. Então, você assina e você recebe uma surpresa, uma joia, como a gente está vendo aqui, né? Um livro tão bonito, por mês. E que, aqui o Rafael Nogueira foi organizador desse, né? O Rafael Nogueira é um grande conhecedor da história do Brasil, um grande defensor do José Bonifácio, conservador. Então, você vê, o Clube Ludovico tem coisas conservadoras, tem coisas liberais, tem coisas para o empreendedorismo, tem coisas de muitos investimentos até. Então, é uma surpresa. Você vai receber uma joia que a gente debateu muito internamente e acha que, para esse momento, esse aqui é o mais Qual adequado. a importância da Legal. gente trazer essas obras em língua portuguesa? Claro, isso aí foi escrito, claro, né, originalmente aqui, mas trazer esses livros, seja Hayek, Rothbard, Mises, Meng, Adam Smith, como é que você sente isso? Assim, você tá tendo procura, a galera tem buscado mais por esses autores de uns anos para cá? Como é que você tem sentido isso na LVM? Obviamente, eu acho que a historiografia brasileira é fundamental. A gente teve liberais importantes, o pensamento conservador também. Isso aqui é uma joia. Dom Pedro I foi um grande liberal, né? A gente sabe, Dom Pedro II também. Então, e vários autores. Então, a gente tem uma grande historiografia que a gente precisa desenvolver, trazer de volta, analisar. Mas não quer dizer que o Brasil sozinho seja capaz de ser o único que contribui para as doutrinas que a gente acha bacana. Claro que tem muita coisa que foi desenvolvida lá fora, ou melhorada lá fora, originada lá fora, como todos esses caras que a gente está falando, né? Seja da escola austríaca, o liberalismo clássico, o conservadorismo e os temas atuais. Então a gente tem dos dois, né? A gente tem os temas atuais e tem a doutrina. Se você não lê os pensadores originais, os clássicos, a gente sabe disso. Você tem uma lacuna, você está um pouco na superfície, você tem que ficar toda hora dando Google Mises, não sei o que é. Né? Quando você lê os clássicos, os originais, você não precisa mais, porque a tua ficha já caiu completamente, você é capaz de escrever um texto do zero, consultando uma coisa ali, mas porque você já está com a linha pronta. Instalou o Drive. Instalou o Drive, exatamente. Não. E eu tenho a impressão também, o Hélio, de que quando você percebe que em outro país, em outro tempo, com um hiato aí de, às vezes, mais de século, alguém já passou por exatamente as mesmas angústias, os mesmos problemas pessoais e sociais que você, e já pensou muito a respeito daquilo, já codificou aquilo, já colocou em papel, você pensa, meu Deus, eu não estou vivendo um problema inaugural, sabe? Isso é fantástico. Então, existe esse intercâmbio. E se você perceber que, no fundo, a civilização ocidental é uma só. O fato de você ter um país, uma fronteira diferente, uma língua que parece diferente, aliás, a maior parte da civilização ocidental fala línguas neolatinas, né? Então, né, isso mostra que a gente está numa mesma tradição. Não importa de onde veio, a gente precisa conhecer. Vindas do Brasil, lá de fora, a gente está... O Ocidente é a Europa, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Israel. E a América Latina, que é um Ocidente meio esculhambadinho, mas que também é Ocidente. A gente está completamente impregnado nessa realidade. Veja o que o Lula está sofrendo por ter falado tão mal de Israel para um povo que lê a Bíblia e sabe o papel que Israel teve muito antes de 1948, quando foi fundado o Estado de Israel. Então, ele está ofendendo a tradição. A gente sabe de onde a gente veio. Os evangélicos, então, que dão atenção especial ao Antigo Testamento, que é a Torá, mais ainda.
Então, a gente vê como isso é forte. Ninguém vai conseguir destruir essas bases. É o que está acontecendo na própria Argentina também, né? Sim. Como isso está crescendo, né? Nossa, mas eu fiquei feliz de ouvir o tom otimista do Hélio, porque a gente esteve aqui com o Rafael Tonon, e o Tonon é um grande historiador, é uma cabeça assim brilhante. Eu fico chocada com a memória dele. Foi sobre a queda do Ocidente. E ele fez para nós um construto a respeito. Como todo bom historiador, ele foi lá beber de Roma. E aí ele passou por Roma, Grécia, Queda do Império Romano, coisa toda, os passou valores. pela Idade Média, os valores. E aí ele basicamente mostra para nós hoje que essa queda do Ocidente está em franco declínio, sabe? Mas eu terminei o podcast assim, meio pensando, meu Deus, que pena, isso faz parte da queda. Ser feito, assim, né? E eu tô feliz de ouvir seu tom positivo. Mas não quer dizer que a minha posição seja incompatível com a dele, porque os ataques são muito claros, como eu disse, de dentro e de fora. E eficientes, né? Não tem dúvida. Então é mais uma questão de opinião. Sem dúvida que esse ataque, como ele está tendo agora, não existiu até o início do século XIX. Do século XX, perdão. Até o início do século XX, ao contrário, o Ocidente estava crescendo. Depois do início do século XX, começou uma série de desafios para o Ocidente. A gente viu. As guerras são mínimo. Isso não é arriscar o Ocidente, quem mais é? Né? E todas as violações de direitos, os ismos todos, poxa, isso mostrou a crise do Ocidente muito mais do que hoje, na minha opinião. Mas claro que há risco, e a gente tem que estar atento. Não estou dizendo que eu ache necessariamente que está garantido de que a gente vai superar e vai melhorar. Não, a gente tem que lidar com os riscos, e tem razão de soar o alarme nesse sentido. É que a minha crença é que é muito forte. Eu vejo os sinais. A gente está aí na base, a gente vê, fala com o resto do mundo. Você vê que eles tentam muito atacar, mas você pega só um exemplo. A Inglaterra estava tomando uma invasão de gente vindo do resto da Europa, estava dentro da União Europeia, o pessoal entrava lá por baixo da Europa e ia tudo para a Inglaterra. A Inglaterra falou, poxa, ao longo da minha história todo mundo tentou me invadir. Os romanos invadiram, né? Depois os normandos tentaram invadir, né? Os anglo-saxões, os vikings, o Napoleão tentou, Hitler tentou, todo mundo tenta me invadir. Agora não é bélico, agora é por imigração, é por valores. Cara, eu vou sair dessa palhaçada. Chega dessa palhaçada, vou sair da União Europeia. Isso já é uma forma de tomar uma ação na direção de proteger o Ocidente, você entende? Então, as forças de proteção, elas estão ligadas. A própria discussão sobre isso já é esse tema. Ainda que não seja uma coisa de caso pensado. Às vezes era só, cara, a gente precisa resgatar a nossa tradição aqui, senão daqui a pouco a gente vai perder isso tudo aí, que tá vindo uns muçulmanos de tudo quanto é lugar, né? O que a gente tá vendo na França, por exemplo. Daqui a pouco, civilização francesa... Nossa. Aí as pessoas podem pensar, você falando, não, isso é xenofobia, Não, é preciso entender, por exemplo, só para dar um exemplo, que a Sharia é incompatível com os nossos valores. Pensa numa mulher, pensa num gay, pensa num católico, pensa num judeu morando num país muçulmano. Aí você vai entender. Você pode pensar, mas o ideal é você ir lá. Vai lá você. Tá, mas agora eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui, Hélio. Pode falar. Como é que um liberal como você pensa essa questão, por exemplo, das fronteiras abertas, de multiculturalismo, essa coisa toda? Porque, teoricamente, são linhas imaginárias, vamos botar assim, né? Então, tipo assim, cara, eu deveria poder, sei lá, se eu quiser ir morar nos Estados Unidos lá, qual que é o problema? Como é que você enxerga essa questão aí de defesa do território? Linhas imaginárias, elas são, porém, existem esses clubes, ou essas senzalas, se você for um pouco mais cínico. São senzalas que você está aqui nessa senzala, está achando outra senzala um pouco melhor, porque ela continua tendo a violação do que eu estava dizendo antes. Então são senzalas que dão menos chibatadas, talvez. Mas ainda que essas linhas no chão sejam imaginárias, a senzala está cercada. Está cercada pela força da lei. Né? Então, dentro de cada senzala, ela vai tentar impedir que você saia e vai tentar regular o cara que entra, muitas vezes porque o cara que entra passa a ter direitos de cara da senzala. Entendeu? Então, é um fato da vida. Você vai fazer o quê? Agora, quando você fala, por exemplo, mas o que você defende? Né? Eu acho o seguinte, que a imigração legal e de gente que não
comete crime, né, de que não seja um risco para a sociedade, a gente deveria discutir. Agora, eu também entendo que uma pessoa que vem de uma civilização que é completamente incompatível e você deixar entrar montes dessa, a gente vai ter um problema porque não é um anarcapitalismo. Se fosse um anarcapitalismo, ele estava vindo para comprar a propriedade dele, o cara vai ter que aturar. Aqui, você tem o sistema democrático. 50% muda a regra. Então, dependendo do tamanho dessa imigração, ele muda o sistema do dia para a noite. Da Sharia Imagina o seguinte, imagina que você está hoje aqui, o povo brasileiro tem essa Constituição que garante os nossos direitos todos. Isso é que nos garante. A Constituição atual, o que quer dizer? Ok. Se você trocar todos os brasileiros por chineses iguais, você acha que quanto tempo leva essa Constituição? Não leva nem 10 minutos. É outro povo. Se é outro povo, vai mudar toda a regra. Então, se você não... Você pode até achar bacana, não, o direito e tal, mas se você está num sistema democrático, onde a regra toda pode ser mudada e você não pensou nisso, você está sendo ingênuo. Uhum. Então, existe um conflito aí entre o que você acha mais bacana, mas o risco de você... De novo, a gente está falando antes aqui de começar daquele seriado Wild Wild Country. Sim. Que é o Osho Bhagwan, que vivia na Índia, estava sendo perseguido pelas suas opiniões lá, o religioso, nada, seus ashram, não sei o quê. Falou, por onde a gente vai para conseguir defender a nossa liberdade? Aí foi para os Estados Unidos. Falou, pô, o país que defende a liberdade de expressão. Beleza, vamos fazer um negócio no meio do nada. Só que os caras começaram a incomodar a municipalidade do lado. E aí começou a falar, pô, esses caras, aí eles falaram, quer saber? Eles agora estão nos incomodando aqui, nós aqui, o Bhagwan. Então vamos tentar fazer um takeover democrático da municipalidade. Eu não quero falar muito, não spoiler, mas ele falou... é maravilhosa essa série. Assim. Maravilhoso. E tem uns conservador lá, uns liberal lá, uns tiozão, sabe? Que defende, uns tipos fazendeiros lá do local. Tem um até que cita, se eu não me engano, Adam Smith. Ele cita algum pensador liberal. Assim, eu fico, caraca, lá tá citando... Tipo assim, é muito interessante, né? Como eles organizam esse lugar, uma baita série. Então assim. Tem essa coisa de ter takeover democrático. Porque a regra é que todo mundo tem um voto. Então, se tem a maior parte dos votos, você troca tudo. Agora, falando dos Estados Unidos, só uma última questão, que eu acho que pode ser uma dúvida do pessoal de casa também. Liberals lá nos Estados Unidos, né, não são caras liberais aqui. Não, o que a gente tem são os caras progressistas. Por que, então, o mesmo nome... Isso não é ruim, talvez, para o liberalismo daqui, ou é porque o liberalismo lá foi deturpado? Por que é uma outra definição lá, se o termo, teoricamente, é o mesmo, né? Na verdade, é um problema americano. O termo foi tomado pelos esquerdistas. E eles tentaram, muitas vezes aqui nos últimos anos, tentaram tomar o tema aqui. A gente falou que não ia deixar. Eles estavam tentando fazer isso. Tanto que muitos conservadores acham, até pelas tentativas, de tanto que eles falaram, não, aquele cara é liberal, apontando para esquerdista. Aquele cara, não sei o quê, aquele é o liberalismo topa isso. Muitos conservadores passaram a acreditar que esse é o liberalismo. E não é. O liberalismo é isso que a gente discutiu aqui hoje. Né? Não estou dizendo que eu seja o representante, nada disso, mas a base é essa aqui. É o pessoal que está na rede de liberdade, os think tanks. Isso é o liberalismo, que é o Adam Smith lá de trás. Toda a herança, talvez seja a doutrina mais sedimentada e antiga, etc. Não tem novidade sobre o que é o liberalismo. Não tem dúvida sobre o que é o liberalismo. Nenhuma dúvida. Né? Você pode ter um pequeno aqui, não, mas isso aqui é libertarianismo ou é anarcocapitalismo? Ok, mas lá nos Estados Unidos eles chamam o que a gente chama aqui de liberais de libertarians. É o libertarianism, porque foi tomado o termo, só por isso. Mas você vai na Europa, você fala liberal, são os liberais. É o mesmo lá na Europa. Que nem é nós aqui. Sim. Lá deu certo a tomada do nome. Né? Lá na Europa não ia tomar, nem aqui vai ter, nem aqui vai tomar. Não, falando dos Estados Unidos, deu certo esse roubo do nome. Roubaram, conseguiram roubar. Hélio, muito bom. Excelente, né? Hélio, eu tô imaginando as pessoas ouvindo aqui agora falando, meu Deus, eu quero estudar com esse cara, eu quero ler mais conteúdo desse cara. Onde as pessoas conseguem achar você? Olha, no Twitter, Hélio Beltrão, @Hélio Beltrão, acho que no Instagram, eu acho que é Hélio_Beltrão. Instituto Mises, os cursos do Instituto Mises, a pós-graduação do Instituto Mises, CNN quase todo dia, de 6 às 8. Um pouquinho dessa pós, só o que é a pós-graduação? É a pós em Escola Austríaca de Economia. São 18 meses, 18 módulos, assim, basicamente, onde você vai entender
ciência econômica em geral, um pouquinho de ciência política, para dar uma noção, um pouco do que a gente discutiu hoje aqui também, e escola austríaca hard, vamos dizer. É realmente a ciência econômica baseada na escola austríaca de economia, que é um pouco diferente do que a gente normalmente escuta por aí nos jornais, na televisão e na academia. Legal demais. Vai estar aparecendo pro pessoal de casa aí também. Inclusive, o Hélio tá em documentários nossos da Brasil Paralelo. Hélio é prata da né? casa. Primeiro eu tava. Tá no primeiro lá, 2016. Chegou, era tudo mato, hein, Hélio? No Congresso 2016. Congresso. Era esse nome aí, tá lembra? E eu queria também aproveitar para falar com o Hélio, né, que a gente vê... Tem, claro, essa rixa aí dos liberais com os conservadores, mas por que não a gente, sei lá, sonhar, né, almejar meio que um teatro da tesoura da direita? A gente fez até o documentário do Teatro das Tesouras, né? Que é do PT, PSDB. Pô, que sonho seria, então, se a gente tivesse, né, os dois partidos ali, um conservador e um liberal, e a gente discutindo entre si, mas, pô, pensando mais liberdade, não? Total. São duas doutrinas diferentes. Joga a janela de Overton pro outro lado, né? Não adianta tentar misturar artificialmente essas doutrinas, porque elas não são a mesma. Né? O conservadorismo tem uma certa posição e o liberalismo tem outra. Mas são muito parecidos no caso do Brasil, onde a esquerda é tão absurda que é tão louca que a gente fica muito parecido com o outro. Mas quando você vai analisar, são diferentes. Você olha para aqueles caras lá e fala, we are not the same. Assim, tipo, eu não quero ser vocês. A não esquerda no Brasil já parece igual. Exato. Tanto que ela é... Exato. E a gente tem que saber navegar isso. Essa coisa de ser intolerante com pequenas diferenças é uma bobagem. A gente tem que entender, a gente não vai estar junto em certos temas. Mas na maioria dos temas vai, principalmente no Brasil de hoje. Então a gente tem que saber conviver sem ficar, na minha opinião, ofendendo o outro, ou denegrindo. Pode falar denegrir. Né? Pode. É latim, quem sabe latim sabe que não tem nada a ver. Com certeza. Porque senão você cria um clima muito negativo que pode prejudicar a nossa luta contra aquele cara lá, né? O cara que está destruindo. Né? Então... Eu sou assim, eu acho que a gente tem que ter, entre os líderes, pelo menos, um relacionamento muito bacana. Opa, sujo se lava em casa. Exato. E nem precisa lavar muito. De novo, o liberal entende que o projeto de vida do outro é diferente. Sim. Você tem que respeitar. Entendeu? Então é saber conviver e saber fazer coisas voluntárias que deem resultado bons para ambos. Excelente. Maravilhoso. Hélio, foi muito bom esse papo. Queria agradecer a tua oportunidade de estar aqui, o seu tempo, né? E Lara... Muito obrigada, meu querido. Pro pessoal de casa, uma última coisa que eu sempre esqueço de falar, mas eu tenho que falar. Você gostou desse programa? Então não deixe de compartilhar, de curtir e de assinar Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela durante todo esse programa, porque isso ajuda a gente trazer convidados de excelência aqui nesse programa, né, Lara Brenner? Que esteve conosco hoje. Muito Com obrigada, certeza. Hélio. Obrigado, Valeu. Lara. Obrigado, Arthur. Pessoal, até semana que vem. Beijo e até a próxima.